Olá, pessoal. Começando mais uma aula de ciências do sexto ano. E a gente continua aí falando agora sobre a língua e a gustação. A gustação é um dos sentidos que nós temos, né? E é percebido graças a alguns sensores que nós temos em toda a nossa língua. Então, nós temos as sensações de doce, salgado, azedo e amargo, basicamente. Outras sensações também, mas esses são os principais sabores. A língua ela apresenta duas superfícies, que é a superior ou dorsal, que tem numerosas rugosidades chamadas papilas linguais ou papilas gustativas, e a parte inferior ou ventral, que apresenta-se relativamente lisa. Embaixo da língua nós temos algumas glândulas que ajudam aí na alimentação. Nas papilas linguais existem terminações nervosas chamadas corpúsculos gustativos, que são especializados em sentir gosto. As papilas linguais pertencem ao grupo a quatro grupos básicos de gosto e suas centenas de combinações. Mas cada sabor é sentido com maior intensidade em determinada região da língua. Por exemplo, o doce e o salgado são percebidos com maior intensidade na ponta da língua. A gente tem salgado em toda essa região aqui na ponta da língua e o doce aqui nessa região. O azedo é mais bem identificado nas bordas da língua, nas regiões. O amargo a gente costuma sentir lá no final da língua. Então, você pode lembrar de alguma situação que a gente provou algum alimento e só percebeu que era amargo depois que estava engolindo. Né? A gente tem a sensação que alterou o gosto só no finalzinho meio amargo. É por conta dessa posição aí das papilas visuais. Temos também um sabor, quinto sabor, assim, que é o sabor chamado umami. É uma descoberta recente e apenas alguns poucos alimentos apresentam esse sabor, como tomate, alga marinha, entre outros. E, nesse caso, toda a língua apresenta essa sensibilidade para esse quinto sabor. Então, a gustação é primariamente uma função da língua, embora regiões de faringe de palato e epiglotto também tenham alguma sensibilidade ao sabor. Nas papilas nós temos esses sensores, onde eles vão absorver algumas substâncias e vão emitir impulsos nervosos para o nosso cérebro. O olfato, o nosso terceiro sentido aí a ser estudado, ele é fruto da combinação aí desses odores com as terminações nervosas no seio nasal. O bulbo olfativo, que fica na superfície, na parte superior aí do nosso ânus narino, ele tem algumas terminações nervosas e esse nervo olfativo leva essas respostas de estímulos através de moléculas que têm cheiro, né, para o nosso cérebro. Na maioria das vezes, o nosso olfato trabalha em conjunto com o paladar também. Então, alguns sabores eles são alterados quando nós sentimos um cheiro também diferenciado. Na verdade, o sabor das coisas é uma combinação entre o cheiro dela e o gosto dela. E tudo isso está relacionado com substâncias químicas, tá? Com moléculas químicas. Contato direto com essas moléculas é que causa essas sensações. Diferente da visão e do tato e da audição, que são, na verdade, apenas impulsos elétricos. Como o olfato e o paladar estão ligados à presença de algumas moléculas, é possível que essas representações aí
de sentidos sejam alteradas também em alguns momentos. A gente tem uma memória, no caso, de alguns sabores, cheiros. Por mais que a gente esteja em algum ambiente, tem um cheiro característico, a gente vai ter uma memória olfativa aí de algum momento específico. As fossas nasais e o olfato. Para muitos animais, o olfato é um sentido de extrema importância, pois através dele que buscamos os alimentos. O homem e o macaco são animais com o olfato relativamente pouco desenvolvido. Apesar disso, somos capazes de distinguir certos alimentos e bebidas pelo cheiro. As fossas nasais são os órgãos responsáveis pelo olfato. Como eu falei, né, a gente respira algumas partículas de odor, algumas moléculas que têm cheiro, vão interpretadas pelo seio nasal e vão ser transmitidos por pulsos nervosos aí pelo bulbo olfativo até o nosso cérebro. O epitélio olfativo humano contém cerca de 20 milhões de células sensoriais, cada qual com 6 pelos sensoriais. O cachorro tem mais de 100 milhões, ou seja, as espécies elas vão ter uma sensibilidade muito maior a certos cheiros. Os receptores olfativos são neurônios genuínos, com receptores próprios que penetram no sistema nervoso central. O gosto dos alimentos é uma combinação do sabor e do aroma. Quando comemos um alimento, moléculas conferem o sabor ao alimento, moléculas sápidas estimulam as papilas linguais e moléculas aromáticas atingem as células olfativas. Então, essa combinação é que vai dar o cheiro dos alimentos. O olfato e o paladar são considerados sentidos químicos, pois são estimulados por substâncias químicas, como eu havia falado. Esses dois sentidos estão intimamente ligados, juntos constituem um sistema de vigilância dos produtos que entram no nosso corpo. No ato de comer ou beber, qualquer cheiro ou sabor estranho é um aviso que o alimento está estragado. Por isso que, com a perda do olfato do paladar, a gente sofreu muita dificuldade aí, no caso do pessoal que teve Covid, né? Porque a gente não sabe definir, distinguir o alimento bom do alimento saudável, o alimento que vai nos fazer mal, já que algumas das características estão relacionadas principalmente ao cheiro e ao gosto desses alimentos. Alguns cheiros ficam guardados em nossa memória, associados a determinadas situações ou experiências vividas. Assim, por exemplo, quando sentimos o cheiro de mato, podemos nos lembrar de uma situação que aconteceu no passado, nas férias de infância, uma viagem, casa dos nossos avós, etc. Em muitos casos, revivemos até emoções experimentadas naquela ocasião, como alegria, amor, raiva, medo e tristeza. Inclusive, se a gente sente o cheiro de alguma coisa, o nosso organismo também já começa a se preparar para consumir esse alimento. Né? Tem sensação de fome, desejo de comer alguma coisa também, porque nosso estômago vai começar a produzir substâncias para fazer a digestão. Ouvidos e a audição. A audição é a capacidade de ouvir sons. Os órgãos da audição são os ouvidos. Há muitos sons que não podemos ouvir, embora outros animais percebam. Isso acontece porque em cada espécie animal, o nervo olfativo é estimulado por sons de uma determinada faixa de frequência. A frequência seria, no caso, a velocidade com que um som ele vibra no ar. Então, esses sons muito agudos ou muito graves não são percebidos pelos ouvidos humanos. Mas outros animais, cães, gatos, eles conseguem ter uma audição muito mais apurada do que a nossa. O ouvido é formado pela orelha externa, a orelha interna. Na orelha externa, nós temos o pavilhão auditivo, região aqui, o meato acústico, e na orelha interna,
nós temos alguns órgãos especializados em converter essas vibrações em alguma coisa com significado, digamos assim. Então, nós temos o tímpano, que é uma membrana muito sensível que fica nessa região aqui, e ela vai vibrar quando nós sentimos a vibração de um som também. Essa vibração vai fazer com que os ossículos da orelha vibrem, são 3 ossinhos que nós vamos falar mais à frente sobre eles, eles vão vibrar e vão transmitir essa vibração aí para a região aqui do caracol, onde esse som vai ser amplificado e, junto com os outros sensores que estão aqui nessa região, esse som é transmitido através do nervo auditivo para o nosso cérebro. Os nossos ouvidos ficam encaixados nos ossos temporais. Cada ouvido possui 3 partes: o ouvido externo, o ouvido interno, o ouvido médio e o ouvido interno. Como eu falei, cada parte dessa aí descrita dessa maneira, o ouvido externo. E esses aqui são os ossículos. Os 3 ossos que compõem aí a parte do ouvido médio: o martelo, a bigorna e o estribo. Esses são os menores ossos do nosso corpo e eles são muito sensíveis aí ao toque. Eles têm toques aí que são muito próximos e eles fazem com que as vibrações sejam amplificadas aí, transmitidas para o nervo auditivo. No ouvido interno nós temos a vestíbula, que é a cavidade separada no ouvido médio pela janela oval. Os canais semicirculados, são 3 tubos em forma de semicírculo. E a cóclea, ou caracol, que é essa região aqui, que é um canal de 2,5 a 3 centímetros em forma de espiral. Nessa parte, nós temos células especializadas em transformar a vibração do som em um impulso elétrico que vai ser transmitido ao nosso cérebro. Também é importante que essas células são muito sensíveis e é por isso que a gente tem algumas restrições a alguns sons. Então, a gente pode perder algumas dessas células se a gente estiver escutando muito tempo o som muito alto no nosso ouvido, com fone de ouvido muito alto. Essas células acabam morrendo e a gente vai perdendo a capacidade e a sensibilidade auditiva. O caminho que o som faz é o seguinte: o som ele vai se propagar no ar através de vibrações sonoras, ele é encaminhado pelo canal auditivo, chega ao tímpano, que faz com que o tímpano vibre e amplifique o sinal através dos ossículos. Os ossículos transmitem essas vibrações pela orelha interna, que vai passar pela cóclea, e esses impulsos, essas vibrações são transformadas em impulsos nervosos e vão ser encaminhadas através das terminações nervosas até o nosso cérebro, e assim nós conseguimos interpretar um som de acordo com a nossa memória auditiva. Algumas curiosidades: você sabia que o ser humano capta 400 mil tipos de sons, e a orelha humana participa também no controle do equilíbrio humano, do corpo humano. Nesse caso, está relacionado também a um líquido presente aí no ouvido interno, que mantém aí como se fosse o nível do nosso corpo. É igual aquela ferramenta que a gente usa na construção civil, né? A gente vê o nível ali de uma parede, por exemplo. E esse líquido mantém também o equilíbrio do nosso corpo. E justamente fica numa região chamada labirinto, e as pessoas que têm uma certa dificuldade em manter esse equilíbrio, né, por causa de algum problema de inflamação, infecção no labirinto, elas têm uma doença chamada labirintite. Está relacionada com o equilíbrio. Os canais semicirculares da orelha interna não contribuem para a audição, apenas para o equilíbrio. A energia sonora é transmitida através do ar por um movimento
molecular, as moléculas do ar, as moléculas de gás, oxigênio, carbono, enfim, elas vão vibrar, vão propagar o som. Ou seja, no vácuo do espaço não existe som. Ok? A gente encerra nossa aula por aqui. Na próxima aula nós falaremos sobre a visão, o sentido da visão. Faremos também alguns exercícios de visão. Ok? Nós encerramos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.